Liturgia do dia 3 de novembro de 2022, quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Memória de São Martinho de Lima. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus. Pomos a nossa glória em Cristo Jesus e não pomos confiança na carne. Aliás, também eu poderia pôr minha confiança na carne, pois se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu, mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia, sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, em relação à lei, fariseu, pelo zelo, perseguidor da Igreja de Deus. Quanto à justiça que vem da lei, sempre irrepreensível. Mas essas coisas que eram vantagens para mim, considerei-as como perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 104. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Cantai e entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus, exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face, lembrai as maravilhas que Ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores
e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paulo inicia a parte exortativa da carta aos Filipenses com um resumo autobiográfico para tentar mover aqueles que se fecham ao apelo evangélico e procuram denegrir a sua pessoa e a sua missão. Assim se compreende o caráter polêmico desta página. O apóstolo aproveita a ocasião para apresentar a todos, e não só aos filipenses, a sua origem hebraica, a sua vocação apostólica e a sua fidelidade à mesma. Paulo faz-nos compreender que para entendermos as suas cartas é preciso ter em conta o evento do caminho de Damasco, que marca a sua conversão e o começo da sua missão. O encontro com Cristo revolucionou completamente o seu modo de ver as coisas e os seus critérios de avaliação dos acontecimentos e das pessoas. Acima de tudo e de todos, para ele está Cristo Senhor, em quem havemos de acreditar, que envia em missão e que, sobretudo, temos de amar. Paulo dilo com uma frase muito significativa: considero mesmo que tudo isso foi uma perda, por causa da maravilha que é o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Esse é o único lugar nas cartas paulinas onde aparece o pronome possessivo meu, junto ao título cristológico Senhor. O pronome indica não só que Paulo se encontrou com Cristo ressuscitado, mas também a grande intimidade que alcançou com ele. No texto evangélico, estamos no coração do Evangelho de Lucas. É no capítulo 15 que o segundo evangelista concentra a mensagem principal da sua obra, o Evangelho da Misericórdia. Ao mesmo tempo, Lucas aproxima-se o mais possível do Jesus histórico, que veio anunciar e encarnar no meio de nós o amor misericordioso do Pai. Lucas começa por apresentar o contexto histórico, em que Jesus contou 3 parábolas. Os publicanos e pecadores vinham para o ouvirem. Os fariseus e os escribas murmuravam contra ele. As parábolas da ovelha perdida e da dracma perdida, com a do Pai misericordioso, que Jesus apresenta como ícone de Deus Pai, devem ser interpretadas à luz deste contexto histórico, pois iluminam a situação daquilo ou de quem estava perdido e a alegria de quem pôde encontrar o que estava perdido. A alegria do homem serve para falar da alegria de Deus. Lucas sublinha 3 vezes essa alegria do Pai, que tanto amou o mundo que lhe deu o seu Filho, tirando desse dom a máxima alegria
para si. A primeira leitura permite-nos uma reflexão sobre a pobreza espiritual como atitude diante das nossas qualidades e dos bens materiais. Esta pobreza aproxima-nos de Deus. Pelo contrário, a riqueza espiritual separa-nos de Deus e dos outros, porque nos faz sentir autossuficientes. Confiamos nas coisas que temos, confiamos nas nossas qualidades e pensamos que não precisamos nem de Deus nem dos outros. Por vezes, até somos levados a julgar-nos superiores aos demais. Todos esses bens, espirituais ou materiais, que nos levam à autossuficiência e ao orgulho, são chamados carne, por Paulo. O apóstolo tinha motivos para se julgar autossuficiente e ser orgulhoso, mas preferiu tornar-se mendigo da salvação para a receber de Cristo, como quem depende da sua misericórdia e não se julga melhor que os outros. Cristo é o dom gratuito de Deus, dom que ninguém merece, dom gratuito que nos foi dado unicamente pela misericórdia divina. Esta pobreza espiritual é fonte de alegria, porque nos permite conhecer a Cristo e fazer dele o valor supremo da nossa vida, tal como Paulo. O conhecimento de Cristo dá-nos alegria, não uma alegria exterior e efêmera, mas uma alegria profunda e duradoura, que cresce na medida em que é partilhada com os outros. Paulo partilha sua alegria com os filipenses. Trata-se de uma alegria semelhante àquela que sente o Pai do céu quando um pecador se converte. Trata-se da alegria do bom pastor, pronto a dar a vida pela salvação de um só pecador. Mas também se trata da alegria que nos vem de sabermos que temos no céu um Pai misericordioso, de termos em Cristo um mediador compassivo e amoroso, e de sabermos que temos na terra alguém que dele recebeu o mistério de perdoar os nossos pecados, para que aprendamos a ser compreensivos e misericordiosos com os nossos irmãos. Hoje a Igreja faz memória a São Martinho de Lima, religioso. Nasceu em Lima, Peru, de pai espanhol e mãe negra no ano 1579. Aprendeu desde muito jovem o ofício de barbeiro e enfermeiro, e quando entrou na Ordem dos Pregadores, dedicou-se de modo singular à enfermagem em favor dos pobres. Levou uma vida de constante mortificação e profunda humildade, e cultivou uma especialíssima devoção à Eucaristia. Morreu em 1639. Martinho, pelo exemplo de sua vida, prova-nos que podemos alcançar a salvação e a santidade pelo caminho que Cristo Jesus mostrou. Quer dizer, em primeiro lugar, o amor a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso espírito. E, em segundo lugar, o amor ao próximo, como a nós mesmos. Convicto de que Cristo Jesus morreu por nós e tomou sobre si nossos pecados em seu corpo no lenho, concebeu o extremado amor pelo crucificado. Ao contemplar seus atrozes sofrimentos, não podia impedir-se de chorar copiosamente. Amava igualmente, com singular caridade, o augusto sacramento da Eucaristia. Com frequência, passava horas oculto em adoração diante do tabernáculo e desejava recebê-lo sempre que se lhe oferecia a oportunidade. Amava também os homens, aos quais sinceramente estimava como filhos de Deus e seus irmãos.
da homilia na canonização de São Martinho de Lima, do Papa João XXIII. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Martinho de Lima e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que conduziste São Martinho de Lima à glória do céu pelos caminhos da humanidade, dai-nos seguir de tal modo seus exemplos na terra, que sejamos com ele exaltados no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.